A aula passada eu já comecei a falar disso aqui, né, de população. A gente discutiu aquele negócio de demografia quantitativa e qualitativa, não estava todo mundo aí, tá? A gente começou a discutir a questão de população e chegou à conclusão que é um tema mais variável, apresenta uma variação muito grande na análise do mesmo, exatamente porque o ser humano é muito inconstante. Então, você tem que pensar sempre nisso aí. O estudo da demografia é uma coisa mais dinâmica. Tem gente que acha isso daí mais atrativo, eu não sei, né? É atrativo pela dinâmica em si, mas ao mesmo tempo é cansativo porque você sempre tem que ficar correndo atrás de dados. É diferente, por exemplo, quando você faz uma análise de relevo, de hidrografia, de coisa assim, que você tem uma dinâmica mais lenta. Então é menos variáveis, né? Ou menos variável o estudo do mesmo, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai discutir de população, depois daquilo que a gente falou de populoso e povoado, população absoluta e população relativa, seria o quê? A questão da distribuição. Onde que a galera mora, né? Então, a gente vai analisar que o quê? Que mundialmente você tem determinados padrões. Se a gente analisar dentro da condição ambiental, a mais favorável é o que o colega falou aí, litoral. Por quê? Por que o litoral é a região onde você tem a maior densidade populacional? É aquilo lá, pessoal, eu já falei isso com vocês, eu já discuti. O litoral é a região que, quando o homem era caçador e coletor, ele percebeu que o quê? Que era a região onde você tinha uma facilidade maior de gerar recursos para a manutenção da vida, que é basicamente alimento. Se você vai no litoral, você vai perceber que você tem uma facilidade maior de se alimentar com alga, com marisco, crustáceo, peixe. É mais fácil você capturar esses bichos no litoral do que ficar correndo atrás de onça, de cateto, de coisa assim. Então, litoral. E aí, é claro, como você tem uma ocupação mais antiga dentro dessa região, você vai proporcionar o quê? Uma transformação do espaço maior. Você está morando há mais tempo dentro dessa região. Então, o que acontece? Você vai, transformar o espaço de forma mais intensa. Então é normal você ter o quê? Uma infraestrutura dentro dessa região melhor. No caso do Brasil fica mais descarado ainda porque a gente começou a ser colonizado pelo litoral. Então o litoral seria isso aí. Só esquece um pouco esse negócio de litoral, prainha. A faixa litorânea é uma mais abrangente do que ter prainha ou não. É uma região ambientalmente onde você tem a influência do mar. Então tem uma faixa um pouco mais larga. Tá? Então, litoral. Quando a gente fala de zona climática, aonde que você vai ter a maior concentração populacional? Então, quais são as zonas climáticas? Matéria do colega. Tem que maneirar, né? Tem gente olhando ali, né? Então, E aí? Quais são as zonas climáticas? Qual que são os limites das zonas climáticas e quais são elas? O Equador vai ser assim, a divisão de hemisfério, mas não é o limite de zona climática. O limite de zona climática são os outros. Trópico, quem que é esse de cima? Câncer. E o de baixo? Capricórnio. Depois você tem um outro marcador aqui, quem que é? Círculo polar, Antártico e Ártico. E aí você vai ter a definição da zona polar sul, zona tropical temperada sul, tropical sul, tropical norte, temperada norte e polar norte. Qual dessas daqui que vai ter maior densidade? Quando você se depara com uma questão dessa que você não faz ideia, vai por eliminação. Você vai eliminando as coisas que você sabe que não vai ter ninguém e aí você aumenta a sua possibilidade de chute. Onde que não vai ter ninguém nem fudendo? Polar, polar, polar. Beleza. Aqui vai ter gente, puta, nem terra tem para esses caras morar. Você não tem aqui, ó, América do Sul tem um rabinho aqui, pontinha na África e os, Hello Kitty. Austrália não tem ninguém, só tem canguru. Então não tem nem terra, então claro que não vai ter ninguém aqui. Aí você fica na dúvida aqui em 3, temperada norte, tropical sul. E aí? A maioria da galera fica em dúvida entre uma tropical a outra. Eu não sei de onde que vem isso. Toda vez eu dou essa aula aqui e a maioria chega e fala, é tropical, mas qual será? Norte ou sul?
Eu acho que vocês têm ideia relacionada ao quê? À questão de o ambiente ser mais favorável na região tropical, o clima melhor, mais quentinho, mais não sei o que, e pobre. Pobre tem 20 filhos, então deve estar cheio aqui. Mas não é, amigos. A região de maior concentração populacional é a região temperada norte. Exatamente por quê? Por causa da antiguidade da ocupação dessa região. Com exceção da América do Norte, que você vai ter aqui um país populoso chamado Estados Unidos, você vai ter uma ocupação extremamente antiga aqui na Europa, extremamente antiga na região do Oriente Médio, na região da China, parte da Índia e Japão. Então você vai ter uma concentração populacional nessa região temperada norte muito grande. 60% da população do mundo mora nessa faixa. 60% mora na litoral. Aí você fala, Mitch, você tinha que dar aula de geografia mesmo, porque deu 120, você não sabe nem somar a porcentagem, o tchonco. São fatores diferentes que eu estou analisando. Fatores diferentes. Aqui eu estou analisando um parâmetro, aqui é outro parâmetro e aqui é outro parâmetro que é fácil. Que continente? Fácil. Qual dos continentes você vai ter mais gente? A Ásia, amigos. A Ásia, de novo, vai ter 60%. Mitch deu 180%, eu sei. Né? Agora, se você juntar isso, olha que legal. Na Ásia, na região temperada norte e no litoral. Meu, top de gente. E o termo técnico de top de gente é formigueiro humano. Formigueiro humano vai ser o quê? Na região litorânea da Ásia. Você vai ter o formigueiro humano na região Indo-Ganges, né, na bacia indo-gangética na Índia. Você vai ter formigueiro humano na planície chinesa e você vai ter formigueiro humano no litoral do Japão. Densidade acima de o quê? De 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Absurdo. Tá? Agora, quando a gente fala de baixa densidade, seguindo o mesmo parâmetro, ambientalmente, que lugar que a galera não vai morar? Aí tem um termo que eu acho que é bom vocês se acostumarem, que é um termo chamado anecúmeno, que eu já falei com vocês. Uma região anecúmena é aquela que vai oferecer uma certa dificuldade de ocupação humana. É claro que essa dificuldade vai ser gradativa. Você tem lugar mais anecúmeno, menos anecúmeno e não anecúmeno, que seria ecúmeno. Tá? Que lugar da Terra que é impossível se ocupar? Impossível, deserto. Não dá. Se você morar lá, você morre. Deserto, ártico, deserto frio, quente, tanto faz. A galera consegue desenvolver estratégia. Que não consegue é montanha. Acima de 5.000 metros, a questão do ar rarefeito, a questão da pressão atmosférica faz com que você morra. Então, o único lugar da Terra anecúmeno seria o quê? Cordilheira. Um dia eu vou aprender. O Guardei perguntou, mas o que você está filmando? Essa porra? Exatamente para perceber o quão ruim é minha lousa. Põe lá pra cá. Mas tudo bem. Põe pra cá, viu? Tá. Cordilheira. Eu tô falando comigo mesmo, tá? Cordilheira. Então vai ser a região que o relevo vai ser tão acimentado, a altitude vai ser tão grande que não tem ninguém. Que outro lugar que é ruim? Vocês falaram aí, deserto. Que pode ser quente, frio ou gelado. E também tem um lugar que é o quê? Que é selva. Selva não é que seja ruim, diríamos assim. Ela não tem uma condição ambiental desfavorável, mas é a região que apresenta uma característica mais natural. Até eu nunca falei isso, mas você tem duas diferenciações. Você tem o espaço geográfico e o espaço natural. O que é isso? O que é espaço? Qual a diferença entre espaço natural e geográfico? Geográfico o homem transformou. E o natural? Cuidado! Menos transformação. Quando eu faço pergunta disso aí, tem gente que fala assim, espaço natural é aquele que o homem não transformou. Existe lugar na Terra que você não tem marca da presença humana? Você pode ter lugar na Terra que nunca o homem pisou, mas teve influência humana por causa da circulação atmosférica, por causa de tudo isso daí. Você vai estar lá no meio da selva, num lugar onde nunca ninguém pisou, e você olha para cima e está passando um avião. Você percebe. Então, mais ou menos por aí. Espaço natural vai ser aquele onde você tem uma transformação tão pequena. E aquilo lá, pessoal, você não precisa de muito. É só acabar a luz na sua casa. Você não fica... Tem gente que não consegue nem sair de casa quando fecha a luz. Por quê? Porque tem aquelas
né, fechadura com código, acaba a luz, o cara não consegue nem sair. Não, tem um pilha, você consegue sair, né? Mas você percebe que o quê? Que limita muito o seu estilo de vida. A gente criou um estilo de vida tão artificial que você pensar numa vida dessa daqui é complicado. Certo? Quando a gente fala de regiões da Terra, qual que não vai ter? Ou vai ter menos gente? Tá, mas é polo? Não, polo não, né? Claro que não vai ter ninguém. Dentro do que é possível ficar. Temperada norte, tropical norte, temperada sul ou temperada sul? Temperada sul, que a gente falou que nem terra tem. Então, temperada sul. E quando a gente fala de continente, é a Hello Kitty, que vai ser a Oceania. Tá? Então, se você juntar esses dois, região da Oceania de deserto, que está na região temperada sul. Quando você tem baixíssima densidade, como que é o termo? Não é vazio, tem um outro termo. Deserto demográfico. É importante vocês gravarem isso porque já teve pergunta dessa numa Unicamp e a galera errou. Deserto demográfico é quando você tem uma densidade por volta de 1 habitante por quilômetro quadrado. É muito baixa. E aí que entra a distribuição no Brasil. Até aqui alguma dúvida, amigos? Se eu perguntar para vocês onde se concentra a população do Brasil, você vai responder o quê? Tem gente que fala Sudeste, tem gente que fala Estado de São Paulo, e eu não concordo com nenhum dos dois. Por quê? Porque eu estou falando de uma análise do território nacional sem seguir fronteira. Você vai perceber que é o quê? Que, de forma geral, a maior concentração vai ficar numa faixa de 0 a 300 quilômetros do litoral. Nessa região aqui você concentra mais ou menos 75% da população brasileira. Aí aquele negócio, até onde que chega a 300 quilômetros? Você saindo do litoral e vindo para o interior. Aonde você chega? Até aqui. Né? E você, é uma coisa que você, se tivesse percepção, ou pelo menos tivesse a questão de querer tirar informação, você teria essa informação a partir da observação. Você pegar uma estrada daqui até Santos, vamos ver o que vocês conhecem de observação ao seu redor. Qual a primeira cidade que você vai encontrar no meio do caminho? Saindo daqui. Uma cidade chamada Mojimirim, que é colada ali. Você anda o quê? 5 km, você passa por Mojimirim. E aí, depois? Você vai passar por um trevo que dá para você ver assim, ó, meio de longe, Olambra. Vai dar o quê? Uns 15 quilômetros. Do outro lado fica Santo Antônio de Posse, ele fica mais distante. Né? Você anda mais 5 km dali, você passa no meio de Jaguariúna. Anda mais ou menos uns 15, 20 quilômetros, começa Campinas. Começa o Alphaville, começa tudo ali. Aí Campinas você vai pegar Dom Pedro e ir pela Anhanguera. Para aquele anel viário ali, passando por Valinhos, passando por Vinhedo. Fica uma caralhada de tempo, cidade do lado da sua estrada. Até que você termina Valinhos, lá no final, e você vai andar mais ou menos uns 30 quilômetros, 40 vem Jundiaí. Jundiaí também é grande. Depois de Jundiaí, você anda mais ou menos o quê? Uns 40 quilômetros de novo, começa São Paulo. Aí fudeu. Aí fudeu. Você pega São Paulo e fica. São Paulo, 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 São Paulo. Mais ou menos uns 40, 50 quilômetros de São Paulo. Mais ou menos a distância daqui até Campinas, tendo casa do lado. Vai ter um intervalinho. Que intervalinho que vai ser antes de você chegar em Santos? A Serra do Mar. A Serra do Mar vai ser um bloqueio ali que vai ter uma... Tem os corintianos pendurados ali. Tem, mas teoricamente não era para ter. Aí você tem a descida da Serra e depois você vem em Santos, que também é grande pra caramba. Agora, se você fizer a viagem oposta, se você pegar essa estrada e for para o interior, você vai perceber que o quê? Que as cidades vão ficando cada vez mais espaçadas e virando cada vez mais cocô. Então você vai percebendo que a densidade diminui pra caramba quando você sai dessa faixa aqui. E isso daqui você vai encontrar nas regiões que estão aqui. Que região que está aí? Brasil. Faixa de 0 a 300 quilômetros aqui, ó. Que regiões que temos aqui? Você tem a região sul, você tem a região sudeste e a região nordeste. Então, regionalmente, maior concentração sudeste, depois nordeste e depois sul.
E mesmo quando você pega a região norte, você vai perceber que o quê? Que uma das principais cidades que tem na região norte é Belém, que fica aqui na beirolinha. Então, se você quiser colocar litoral, ou se você quiser colocar a região leste, tanto faz. Tá? Até 300 quilômetros. Tá? Depois de 300 quilômetros, você tem uma faixa que vai até mais ou menos 700 quilômetros. De 300 a 700 quilômetros já cai para baixa densidade. Baixa densidade. Ou seja, você já vai para uma densidade de aproximadamente 10 habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou falando isso, pessoal, para tirar da sua cabeça que a maior concentração é no sudeste. Por quê? Porque mesmo no sudeste você vai ter esse comportamento. Maior concentração nessa faixa aqui do litoral. E isso daqui está se diluindo de forma muito recente. A galera começou a ir para o interior aqui quando eles construíram uma coisa chamada Corrupteca, ou Brasília. Um lugar para deixar os caras isolados, lá ninguém enche o saco enquanto eles estiverem roubando as coisas. Então eles ficam lá no cantinho dele. A partir do momento que construíram Brasília na década de 50, que começou o quê? A infraestrutura chegar nessa região. Ontem um moleque me perguntou, por que a região centro-oeste tende a ser uma região de crescimento muito forte no futuro próximo? Exatamente por quê? Porque a partir da década de 50 você começou a levar a infraestrutura para lá. E a infraestrutura, que é energia, transporte e tudo mais, torna possível você desenvolver essa região. Enquanto você não tiver isso, não tem possibilidade. Além do que o quê? A nossa região aqui está meio que ficando saturada. Então o custo de produção dentro de uma região que nem aquela torna-se mais atrativo do que aqui. Tá vendo? Bom, quando você vai mais de 700 km... só uma outra coisa. Pelo amor de Deus, não pense que o litoral inteiro aqui vai ser de alta densidade. Você vai ter em média 100, 120 habitantes por quilômetro quadrado, mas tem lugares onde não tem ninguém, que vai ser, por exemplo, divisa Bahia e Espírito Santo. Vale a pena ir para lá, dá para nadar pelado, é legal, né? Você tem uma cidade lá chamada Itaúna, um tesão, você fica lá no meio das dunas, legal, não tem nada. E aqui para baixo de Porto Alegre também você não tem quase nada. Só que isso daí é compensado por altíssimas concentrações que vão estar onde? Na Baixada Santista e Baixada Fluminense. Então você tira uma média e percebe que essa região é a mais concentrada. Agora, quando você falou mais de 700 quilômetros, pessoal, não tem nada. Nada. E aí vai entrar o quê? Chamado deserto demográfico. E, basicamente, pessoal, que regiões vão ser? Norte e Centro-Oeste. Então você vai perceber que alta densidade você vai encontrar na região Sudeste, Nordeste e Sul, principalmente na região litorânea. Baixa densidade no intermédio e baixíssima densidade na região Norte e Centro-Oeste, onde você chega a ter deserto demográfico. E aí que vem a questão que caiu na Unicamp. Tirando aí as capitais, né? Sim, mas a capital, por isso que eu estou falando. Sempre pense que a gente está analisando de uma forma de média. Lembra aquilo que a gente discutiu ontem de povoado. Pense a área que vai ser ocupada de 700 quilômetros lá para dentro e divide pelo total de habitantes dessa área. Vai dar uma densidade baixa para caralho. Se você analisar a concentração, você vai ter esses pontos aí. Em alguns lugares onde você vai ter uma concentração maior, que seria em volta das capitais. Certo? Caiu uma questão na Unicamp, acho que há uns 8 anos atrás, por aí. Né? Há um tempo atrás, a primeira fase da Unicamp era dissertativa. Era lindo, né? Por quê? Porque os caras me corrigiam, morria. Eu já falei para vocês, eu tô louco para que chegue o feriado, porque eu tô corrigindo prova até meia-noite, meia-noite e meia, tal, é delícia, né? Imagine você corrigir 1 milhão de provas dissertativas na Unicamp. Aí os caras apelaram, falaram, não, chega de dissertativa, vamos por teste, aí a gente já peneira já e faz dissertativa em 100 mil, que é 10% mais ou menos. Um bunda mole de um aluno meu chegou e falou assim, Emite, como você é cuzão, né? Você ficou falando que a Unicamp era difícil. Fui lá, passei, eu acho que eu gabaritei geografia, acho que eu gabaritei. Ele falou que era difícil. Falei, tá, vai, fala. Então eu até fui ver com meu pai depois do vestibular lugar pra morar lá, porque, eu tô dentro, certeza. Falei, tá, conta por que eu sou cuzão. Caiu uma pergunta lá assim, ó, tem deserto no Brasil? Falei, tá, bom. O que você respondeu, querido? Até esbanjei, lembrei das suas aulas. Falei,
Não tem deserto no Brasil. O máximo que a gente encontra é um clima semiárido aqui, que neném, mas deserto não tem. Eu falei, antes de você chegar em Campinas, tem uma cidade chamada Jaguariúna. Para ali, que tem uma faculdade chamada FAG, que é do seu tamanho. Por quê? Você errou, amigo. Não tem deserto climático, mas tem deserto demográfico. Se ferrou. Né? Então, amigos, cuidado com isso aí. Esse termo aqui, às vezes, ele aparece e meio que engana vocês. Você olha deserto, você pensa em clima, e tem um deserto chamado demográfico, que vai ser uma densidade de mais ou menos 1 habitante por quilômetro quadrado, que é o que você encontra dentro das regiões norte e centro-oeste. Então, se perguntar deserto, pode ser qualquer tipo. Pode ser qualquer. Você tem que deixar. É aquele negócio. Se for uma questão de teste, você vai conseguir identificar que deserto que ele está dizendo. Agora, se for dissertativa, você tem que atirar para todos os lados. Você tem que falar, deserto ambiental não existe porque o máximo que temos é semiárido. Porém, existe uma região de baixa densidade que se enquadra na categoria de deserto demográfico. Acabou. Tá, então por aí, tá? Amiguinhos, alguma dúvida disso aqui? Tranquilo? Beleza? Então cuidado com esse negócio de distribuição populacional, que a gente tende a ser direcionado à questão regional. Pois não? Tá bom? Não? Bom, aí a gente vai falar de crescimento populacional. Crescimento populacional é um tema que vocês como humanos, como moradores do planeta Terra, têm que se preocupar. Por quê? Porque o crescimento populacional ele tem uma determinada taxa que é aceitável dentro do nosso planeta. Por quê? Porque o nosso planeta tem um espaço limitado. Você não pode simplesmente ficar procriando, gerando seres humanos para o nosso planeta indefinidamente. Por quê? Porque vai chegar uma hora que não vai caber. E esse não vai caber, pessoal, não é prova de gincana. Quantos você enfia dentro de um Fusca? Não é caber nesse sentido. É caber no sentido de o quê? De você ter suporte. E aí você tem que juntar duas coisas, que é o quê? Que é o tamanho da população com recursos. A geração de recursos que o nosso planeta tem é limitada para um determinado número de habitantes. Ele consegue dar suporte para um determinado número. Quanto que cabe na Terra? Vamos começar. Quantos tem? 7 bi. Recentemente chegamos a 7 bilhões. Recentemente, se eu não me engano, foi em 2013. Tá? Quanto que cabe? É fácil responder essa pergunta? Por que não? Não, então por isso que eu estou falando, esquece a área. Não é caber fisicamente. Cabe mais um. Não é isso. O que deixa esse número muito variável? Não é disponibilidade, é o tipo de nível de consumo. Se você tiver um estilo de vida onde você tem um consumo de recurso muito alto, por exemplo, 7 bilhões da Terra vão virar um americano médio. Americano médio. A Terra já não consegue gerar recurso para isso. Se 7 bilhões da Terra fossem que nem um americano médio, você precisaria de aproximadamente 9 terras para gerar recurso energético, alimentar e tudo mais. Por causa do quê? Do estilo de vida extremamente consumista. Então é muito complicado você definir isso aí. Eu estou até pensando o seguinte: ontem saiu uma reportagem no Globo News. Globo News, Conta Corrente, é um programa sobre economia que rola das 9 às 9h30. E terça-feira é uma farofa. Por quê? Porque o apresentador lá, Tony Denúcio, ele leva um professor da FGV chamado Samitana, uma coisa assim. O cara é, tchoncão. O cara é inteligente pra caralho, mas sabe o que ele diz? Ele contou uma super piada ontem que, eu fico pensando nas minhas. Ele contou que o quê? Sabe quem que compra prédio na planta? Torso. E ele lá assim, ó. Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Falando do crescimento da economia do Brasil, saiu ontem uma divulgação do que o Fundo Monetário Internacional projeta de crescimento do Brasil e do mundo para esse ano que vem, tal.
Esse ano, a projeção de crescimento econômico do Brasil é encolher 1%. Para 2016, zerar. Para 2017, crescer magníficos 1%. Índia, esse ano, vai crescer 7%. Os países emergentes, de forma geral, 4%. País desenvolvido, de forma geral, 2%. Mundo, em média, 3%. E aí ele terminou isso daqui falando assim, mas não está tão ruim. Tem países que vão crescer menos que nós. Sabe quem? A Rússia, por quê? Embargo em cima dela. A Ucrânia, por quê? Porque está na porrada com a Rússia. A Venezuela, porque está na merda. E um super país chamado Tuvalu. Tuvalu vai crescer menos que nós. Aí falaram pro Samitana e falou, onde fica isso? nem sabe o que é. Que é uma ilha que fica lá no Oceano Índico, se eu não me engano, que teve um terremoto que acabou com o país. Se não tivesse terremoto, crescia mais que nós. Então, é mais ou menos por aí. Agora, eles falaram que o quê? Que a economia mundial está tendendo a crescer menos. Eu, assim, sonho que seja por quê? Porque a galera está se colocando na mente que o quê? Que você não precisa ficar renovando tudo que você quer o tempo inteiro. Você não precisa continuamente ficar trocando de carro ou comprando uma coisa que você já tem similar. Eu acredito que é por aí. E aí, o que acontece com a economia mundial? Se eu não troco de carro, eu não preciso fabricar tanto carro. E aí o consumo diminui. Se você entrar numa dessas aí, a quantidade de recursos que a humanidade vai precisar é menor. Eu já falei para vocês, pessoal, se você quiser ser uma pessoa feliz na maior parte do tempo de sua vida, seja menos consumista. Valorize coisas menos materiais. Você tem que ter o quê? Uma casa confortável, e casa confortável não precisa de muita coisa. Um carro, um meio de locomoção, vestimento, alimento, acabou. Isso aí é o básico. Tudo que vier acima disso aí tem que ser batalhado por coisa não concreta que seja. Tem gente que vai assim. Se você tiver o básico assim, a galera fala que o mundo tem uma possibilidade de dar suporte para uma população de 9 a 14 bilhões. Eu acho muito mais próximo de 9, 10 do que 14. 14 eu acho que é forçar a barra demais. Só que, se a população passar desse ponto, vamos imaginar que chega-se à conclusão que você tem 10 milhões de pessoas que cabem na Terra e de repente passa disso. O que acontece? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Eu não diria guerra, eu diria que o quê? Que você vai gerar razões para você selecionar quem deve morrer ou não. E atualmente eu estou com uma preocupação muito grande com uma coisa que é chamada islamofobia. Você está criando um ódio direcionado para uma galera, que de repente você faz uma rapa no mundo matando essa galera aí. Aí no Oriente Médio, não, a maior parte dos muçulmanos não estão no Oriente Médio. E aí você seleciona, você baixa o nível aqui, volta para 5 milhões e vamos embora. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Tá? Eu acho que não deveria ser assim. Agora, quem foi o primeiro a se preocupar com isso daqui foi um cara que matou a mãe. O nome do cara era Malthus. Por que será que ele matou a mãe? Olha o nome do cara. Malthusinho, vem cá, mãe. Malthus. Esse cara nasceu na Inglaterra, pré-revolução industrial. Então, quando ele estava na idade ativa de pesquisar, de estudar a sociedade, estava acontecendo o que? A Revolução Industrial. E quando acontece a Revolução Industrial, uma dinâmica da população surge. Qual que é? Com a Revolução Industrial, a população começa a mudar fisicamente de lugar. O que é isso? O êxodo rural. O êxodo rural vai fazer com que a população saia da zona rural, venha para a cidade. E Malthus, pela primeira vez, começa a perceber que a população que crescia num ritmo lento, começa a crescer numa velocidade fora de série. E ele fala assim, que o ritmo de crescimento disso aqui segue um APG. 1, 2, 4, 8, 16, 32, vai indo. E ele, analisando a produção de alimento, ele percebe que o quê? Que a produção de alimento não segue essa velocidade. Ela segue uma PA.
Então ele fala que o quê? Que no futuro próximo de quando ele vivia, a população mundial vai superar a capacidade de geração de alimento. Gerando o quê? Fome. Só que Malthus errou. Malthus errou porque se você colocasse na projeção que Malthus criou lá naquela época, hoje a Terra teria aproximadamente 12 bi. E não tem. Então Malthus, ele viu que o crescimento da população mudou de ritmo. E esse é um estudo que a gente vai fazer na próxima aula a respeito do quê? De uma coisa chamada transição demográfica. Só que a grande questão é o seguinte, por que Malthus errou? Porque ele não tinha acesso a informações que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente sabe que a população de uma determinada comunidade, ela não cresce sem... Você não está entendendo nada do que eu estou falando? Então faça uma experiência. Minha filha, ela foi fazer uma experiência na escola e ela teve que levar lá uma garrafa PET vazia. Então é baratinho. Agora a minha experiência é um pouco mais cara. Pega um terreno de 300 metros quadrados, você compra lá. Mãe, precisa comprar um terreno porque o MIT mandou. Tá, compra um terreno de 300 metros quadrados. Aí você mura ele. Mura inteiro. Por fora, tá? Seja inteiro porque não vai ter portão. Então você morar por dentro, ai, me fudi. Não, por fora. Você faz um muro de mais ou menos 2 metros de altura. Certo? Então murou ele inteiro. Aí, o que você faz? Você coloca em cima dele aqui, ó, aquelas alambrado de campo de futebol. Coloca aqui assim. E deixa a natureza agir. Chove chuva, chove sempre. Depois de um tempo, vai ter mato aqui crescendo a ponto de aparecer por cima do seu alambrado. Assim. Aí o que você faz? Você pega um casal de coelho, levanta o alambrado e joga o casal de coelho e fecha lá. Esse casal de coelho vai procriar até o alambrado ficar assim, ó, que nem tampa de panela de pipoca, de tanto coelho. Ó. O que vai acontecer? Vamos imaginar que nasce bobinho, né? Nasce bobinho, prima come primo, toda aquela história lá. Isso garante. Então, isso garante que fique desse jeito? Não garante, amigos. O que vai acontecer? A população vai crescer assim, ó, vai crescer. Só que o que vai fazer parar? Falta de alimento. Eles vão comer todo esse mato aqui, aí vai acabar o alimento. E é muito louco que dentro de comunidade biológica, quando começa a faltar alimento, a fêmea começa a ter dificuldade em ovulação. Porque existe uma autorregulação da natureza para que não suba demais o número. Começa a não nascer tanto. Morre alguns por falta de alimento. Morreu tantos ali, começa a rebrotar. E aí você vai ter uma estabilização num determinado patamar. Esse patamar aqui, ó, é chamado capacidade de suporte. Malthus sabia disso? Malthus não sabia disso. É esse patamar aqui que a gente tem que saber qual que é o da Terra em relação aos seres humanos para definir até quanto que pode deixar reproduzir. Certo? E por sinal, vocês já viram coelho? Já? Já viram? Então, mas já viram? Não, não. Tem que ter uns dois. Então, mas é impressionante. Então, mas é impressionante, né? Olha lá. É impressionante não só a reprodução, a rapidez, mas a rapidez do tapa-ver. O coelho ele chega em cima, ele morre, ele cai só. Só falta pedir um cigarrinho, falar, foi bom pra você ver. Ai, eles brotam. A gente tem um limitado, aí quando tira já foi. Então, pois é intenso o negócio. Amigo, eu tenho que aprender. Não tem como, olha só que perfeito, não dá pra... Eu preciso aprender. Amigos, coelho é mais ou menos por aí. Reproduz rápido, mas é real. Não é só assim. A velocidade de reprodução. Não é assim, a gestação, coisa assim. O ato em si também é impressionante. Tá? Por que Malthus errou? Porque não subiu tanto a população. Só que também errou, por quê? Porque a geração de recursos não seguiu essa PA. A geração de recursos, ela teve saltos tecnológicos de produção. O mais famoso foi o quê? Na década de 70, nos Estados Unidos, se eu não me engano, que surge uma coisa que é chamada Revolução Verde. Revolução Verde é quando Valdívia vira capitão. Não.
Revolução verde é quando cria-se um pacote tecnológico que é embutido na produção agrícola, com a implantação de adubos, com a implantação de máquinas, de sementes selecionadas, de fungicida, fazendo com que a produtividade agrícola dê saltos. Então Malthus errou exatamente por causa disso aí. Ele não previu o avanço tecnológico e não previu a estabilização da população. Então a teoria malthusiana não é mais aceita por causa disso. Só que existe fome. E aí? Por que existe fome no mundo? Você tem uma questão relacionada com a desigualdade social, mas também tem uma questão relacionada com o quê? Com a falta de logística na distribuição entre a produção e o consumo. Você tem lugares, pessoal, que você tem o quê? Uma produção com excedente em relação à quantidade de habitantes. Que exemplo que você teria disso? Que lugar do mundo que produz muito mais do que consome em relação ao alimento? Ou tem condição de? Um país chamado Brasil, não sei se vocês conhecem, né? Então Brasil. Agora, que lugar do mundo que você vai ter a falta de produção? E aí é aquele negócio, você tem que levar em consideração dois fatores. Por que você vai ter lugar onde você não bate quantidade de alimento com bocas? Você tem dois fatores. Quais? Você tem condição desfavorável ou muita boca. Então você pode até ter condição de produzir, mas ter muita gente, aí não vai dar. Só que aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma transferência disso. E amigos, transferência de produto agrícola, além de ser uma coisa meio complicada por causa da durabilidade do próprio produto, você tem a questão de infraestrutura. Você tem comunidades que estão perdidas no meio do nada, que para você fazer chegar o negócio lá é complicado pra caramba. Deixa os caras morrer, foda-se. Aí é a mentalidade, por quê? Quanto que eu ganho com isso? Aí vem a desigualdade que a colega falou. Alimento hoje é visto como um produto e não como gênero de primeira necessidade. E eu acho errado isso. Eu acho que o alimento deveria ser visto como gênero de primeira necessidade. Aquele negócio, todo ser humano deveria ter acesso ao quê? Arroz, feijão, farinha e abobrinha. Acabou. Ai, mas só é isso. Então vai trabalhar, vagabundo. Morrer de fome você não morre. É a briga ideológica que vem com aquele negócio de Bolsa Família. Ai, Bolsa Família, esse cara tem... ninguém trabalha porque... Meu... Se o cara quiser viver de uma forma medíocre a ponto de viver com um Bolsa Família, ele pelo menos não morre de fome. Mas se ele quiser ser medíocre assim, que seja medíocre. Eu acho que o ser humano deveria ter essa possibilidade. A mentalidade é o seguinte, pessoal. Por que a gente não paga para respirar? Porque ninguém inventou um jeito de capturar o oxigênio e engarrafar. Se inventasse, a gente teria que pagar. Garanto para você que é por aí. Então o alimento deveria ser que nem oxigênio, ser distribuído de forma geral. Mas não é o que acontece. Tá? Amiguinhos, até aqui alguma dúvida? Essa teoria malthusiana é bom vocês ficarem atentos. Aí a gente vai falar de crescimento populacional. Crescimento populacional, primeira coisa, é o seguinte. Crescimento populacional, tá ali, ó. Quem sabe, já teve aula comigo, não fala, seus puta. Forca. Vai. Forca de verdade, vai, fala uma letrinha aí. E? Vai lá, rápido, amigo, você vai bater a ponta, senão. Ó. E? Vamos, cacete. Ah, os caras sabem, puta, eu fiz uma classe que eu quase matei os caras. Ô, X! Mas também, né? E aí? Quem já sabe vai falar. R. Olha lá. Migração. Tá? É muito importante vocês saberem que crescimento populacional não é só a reprodução da população, mas leva em consideração a migração. Certo? Amiguinhos, muito obrigado pela atenção. Deus não morram. Até semana que vem. Bom feriado pra vocês. Cuidado para não morrer na Expo Guaçu.